E aí, pessoal do segundo ano do Colégio Adventista de Santos, forte abraço para vocês. Estamos distante devido a esse problema que está assolando o nosso país, a nossa região, mas saibam que vocês estão no meu coração. Eu preparei uma explicação aqui sobre arco-metade para vocês e gostaria que vocês intensificassem a participação por meio do CPB Provas, das atividades que eu vou deixar para vocês, irá junto com o Eclés para que vocês possam fazer. Galera, é o seguinte, sobre o arco-metade, para vocês resolverem, ele deu o seguinte, vamos dar um pequeno exemplo para você até relembrar. Dado o cosseno de x como 1 sobre 2, ele quer que você determine o quê? O arco-metade do seno, o arco-metade do cosseno e o arco-metade da tangente. Para isso, você vai ter que relembrar as fórmulas. Como eu sempre falei, é importante você anotar as fórmulas, você que está desenvolvendo, aprendendo, coloque todas as fórmulas num cantinho, numa folha de caderno para você relembrar. Então, digamos que você anotou as fórmulas aqui. Tendo essas fórmulas em mão, você vai olhar, ele deu o cosseno para você e você quer encontrar o seno primeiro. Aí você olha o seno precisa do cosseno e ele já te deu o cosseno. Então vamos aplicar essa fórmula do seno primeiro. Aplicando essa fórmula do seno, nós temos, vou colocar com uma canetinha azul aqui, o arco-metade do seno será igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x, como está aqui na fórmula, menos o cosseno de x. O cosseno de x ele já te deu, está aqui. Então vamos substituir por 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. A raiz tem que vir até aqui embaixo, tá? Aqui em cima, você já pode perceber que nós vamos fazer aquele negocinho maravilhoso que eu acredito que todos os alunos adoram, que é o MMC. Então, fazendo o MMC, ou você faz pelo método tradicional, ou você pode fazer daquela forma que eu expliquei. Como aqui tem um número inteiro, você multiplica, 2 vezes 1 dá 2, e como tem um sinal negativo, você subtrai. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, o seno de x, o arco-metade do seno será igual a raiz quadrada de 1 sobre 2, dividido pelo 2 de baixo. Então, observe que aqui agora você tem aquela regrinha, fração sobre fração. Conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. O arco-metade do seno será igual a raiz quadrada de 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. Aqui você está vendo, vai multiplicar tudo, o arco-metade do seno será igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. Achando 1 sobre 4 aqui, quem é a raiz quadrada do 1? Dá o próprio 1. E quem é a raiz quadrada do 4? Dá 2. Então, o arco-metade do seno será igual a 1 sobre 2. Bem simples, já encontramos o seno. Fácil e você consegue fazer. Como ele está localizado no primeiro quadrante, você tem que verificar o sinal. E o sinal do seno no primeiro quadrante é positivo, permanece como está. Agora, vamos para o cosseno. No cosseno, nós temos o seguinte, mesma fórmula, mesmo método, o arco-metade do cosseno será igual a raiz quadrada, ao invés de você colocar menos, será mais. Então, será 1 mais o cosseno de x. Tudo isso sobre 2. Substituindo no arco-metade, o cosseno de x é 1 sobre 2, então teremos a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre 2 dividido por 2. Calculando, o arco-metade do cosseno será igual a raiz quadrada. Mesmo método, aqui você vai ter que utilizar o MMC, pessoal. Não tem para onde correr. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, então em cima nós teremos 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, tudo dentro da raiz, tá? Logo, aqui você vai utilizar o mesmo método que utilizamos aqui. Conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo, tudo dentro da raiz.
O arco metade do cosseno será igual a 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Então, o arco metade do cosseno será igual a raiz quadrada de 3 sobre 4. Pergunto, quem é a raiz quadrada de 3? Continua a raiz quadrada de 3, porque o 3 é um número primo. Quem é a raiz quadrada de 4? Dá 2. Então, o cosseno de x sobre 2, que é o arco metade do cosseno, será igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Finalizando aqui, o arco metade do cosseno. Você vai verificar o sinal, o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo e ele permanece nessa forma. Agora, para você determinar a tangente, pessoal, a tangente ela é bem simples. Basta você pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. Bem isso. Vamos ver aqui nesse pequeno espaço. Você pega o valor do seno e divide pelo valor do cosseno. Por quê? Porque a tangente é seno dividido por cosseno.